Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Se esse vídeo chegou até você agora, eu sou a Jéssica, integrativa. E eu sou a Jai, e nós somos as idealizadoras do Mesa Viva, um projeto que nasceu do desejo de criar espaços onde as pessoas possam desacelerar, conviver de verdade e fortalecer os vínculos através de experiências presenciais. Acreditamos que estar juntos, conversar e compartilhar momentos também é uma boa forma de cuidado. E hoje estamos muito felizes porque este episódio marca o início de um novo projeto, Mesa Viva de Gestar, um encontro pensado para acolher gestantes e suas diferentes configurações familiares, criando um espaço de troca, de escuta e de conexão durante uma fase tão transformadora da nossa vida. Para tornar essa experiência ainda mais especial, a gente convidou uma profissional que vive esse universo diariamente. Anne, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente, para quem está nos assistindo, quem é você, e o que te motivou para fazer parte aqui desse projeto com a gente, aceitar esse convite nosso. Olá, meninas! Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra levar esse assunto cada vez mais e mais para pessoas. Eu acho que a informação ela é libertadora, ainda mais nessa área, né, que é cheia de novidades, todo momento. Eu sou Aniele Pólica, doula, sexóloga e especialista em ginecologia natural. O trabalho, ele é acompanhar mulheres em diferentes fases da vida, né, principalmente na gestação, no parto, no pós-parto e também na saúde mental, íntima e na saúde sexual. Eu acredito muito que essa informação desse trabalho, que muitas vezes lá para a sociedade é um grande tabu, ele traz acolhimento, autonomia e principalmente transforma a experiência das mulheres com o seu próprio corpo. E isso é uma liberdade gigantesca dentro da saúde gestacional. O convite das meninas, né, ele me surgiu com essa parceria muito forte, muito importante, porque eu acredito que nasceu da vontade de ambas, né, meninas, de levar a informação de uma forma mais humana. Muitas vezes, gestantes até recebem a orientação, elas sabem das técnicas, mas o que falta é espaço para conversar, espaço para compartilhar esses medos, esse mix de emoções que elas estão vivendo. E eu acredito que o Mesa Viva, ele trouxe esse caminhar de você não estar sozinha. E foi pensado justamente para esse ambiente de troca, de acolhimento e de aprendizado. A gestação, ela transforma muito mais do que só o corpo. Ela, na verdade, ela muda a identidade da mulher. Existe um processo bem voltado para a saúde mental, né, que é psicológico, que é muito mais profundo do que a gente às vezes dá a devida atenção. Essa mulher acaba deixando de ser filha, deixando de ser só companheira, deixando de ser só profissional para se tornar mãe. Então isso é uma grande fase, cheia de expectativa, mas também de muitas dúvidas, muito medo, e lutos internos por essas versões anteriores que ela vai deixando de si mesma, e tudo isso merece ser acolhido, meninas. Quando parece que é colocado pra gente, quando a gente se torna mãe, essas outras versões, elas precisam ser abandonadas. Parece que daquele momento em diante, a sua versão é ser mãe, a sua versão mulher, a sua versão profissional, ela parece que ela precisa ser deixada de lado, mas principalmente o que eu percebo é que a tua versão mulher, a minha versão Jéssica, tinha que, parece que morrer para que a versão mãe viesse a existir. Sim. E eu, particularmente, eu gostaria que isso fosse melhor, que não há essa necessidade, que eu percebo que muitas mulheres permanecem aí trabalhando loucamente após o período ali, né, que a gente tem algumas empresas 4 meses, outras 6 meses. Se a mãe é empreendedora, às vezes não tem nem um mês e já segue ali trabalhando. Então eu percebo assim que a versão mulher ela é deixada de lado, mas
a versão profissional ela permanece, parece que todas conseguem andar em conjunto com a versão mãe, mas eu acredito que a gente já se perca com todas as oscilações hormonais, com tudo que acontece nesse período, e parece que após essa gestação é pedido que essa perda seja definitiva nesse sentido. Eu não sei se você recebe muito esse tipo de posição, de colocação, assim, dessas mulheres em consultório, isso. Esse tipo de necessidade, que realmente é muito necessário nesse período em que a mãe está vulnerável, às vezes não conta com uma rede de apoio, e foi uma das coisas que a gente trouxe ontem, eu e a Jéssica, a gente levantou essa questão de que às vezes nessa dificuldade em encontrar sua identidade dentro do puerpério, dentro da própria gestação mesmo, tem muito essa questão do se isolar e até mesmo evitar que as pessoas participem daquele momento, não colocando isso de uma forma geral, até porque algumas mães, algumas mulheres que passam por isso têm toda uma rede de apoio, todas umas pessoas ao redor que não deixam ela estar sozinha, mas geralmente, como é um momento muito vulnerável, ela costuma se fechar e evitar que as pessoas participem daquele momento que é tão importante para ela, mas por medo, por insegurança, às vezes não sabe como tratar de uma questão que é tão pessoal e íntima dela com alguém que não está passando por aquele momento ou que não vai entender ela naquele momento, então ela acaba se isolando e deixando, às vezes, de tirar uma dúvida, de receber um apoio, de receber uma ajuda, por exemplo, questões diárias dentro de casa ou questões de trabalho. A gente também trouxe esse assunto que a gente debateu ontem sobre, por exemplo, o medo da mãe de, passando ali o período da gestação, o medo da mãe de que as pessoas se aproximem de um bebê recém-nascido. A gente sabe que tem todo esse cuidado e esse medo que cientificamente é comprovado que um bebê está mais vulnerável na sua parte, no seu período de recém-nascido ali, mas como que isso impacta a mãe? Como que ela, por exemplo, tem que trabalhar a questão de permitir a proximidade ou não das pessoas nesse período que é de vulnerabilidade para ela e para um bebê recém-nascido. São muitas questões a ser trabalhadas e a gente te agradece a tua presença aqui para a gente debater mais sobre esse assunto, ter mais isso para visibilidade, A luz. isso, exatamente, luz sobre esse assunto que é tão importante para as mães e para as mulheres em geral. Eu até falo, né, meninas, independente de quem é mãe ou não é mãe, ou não tem esse desejo de maternar, nós somos mulheres e viemos de mães, né? Então nascemos de úteros. Eu acho que essa empatia pelas mães, essa consideração deve ser levada por todas as mulheres, justamente por esses apontamentos, que a mãe ela tá muito vulnerável, como a Jai falou, então às vezes ela só precisa ser ouvida, ela não precisa ter uma contraproposta daquilo que ela está falando. E se outras mulheres, mesmo que não sejam mães ainda, ou não tenham esse desejo, não receberem essa informação, elas vão ser uma das próprias semelhanças que vão atacar a gestante. Sim. Então, eu costumo até dizer que antes de nascer o bebê, vai nascer uma mãe. E uma mãe que nasceu de outra mãe também, né? Por isso que eu prezo e honro muito por essa ancestralidade. Não tem nada a ver com essas questões mais empíricas, porque como a Jai falou, hoje a gente tem muita ciência ajudando os nossos saberes ancestrais, nossa cultura, com ervas, enfim, por isso que eu amo tanto a ginecologia natural. Infelizmente, antigamente elas não tinham esse apoio científico, mas elas já eram muito sábias. Tem muita coisa que hoje não é levada em consideração, mas a maioria das coisas que elas sabiam sem a informação, ciência, assim, tecnologia, fazem parte de uma geração hoje, 2026, logicamente avançada. Então, a sabedoria ancestral, ela é um conhecimento muito válido, sim. E esse nascimento dessa mãe que também foi mãe, ele precisa ser cuidado, precisa ser preservado. E essa preservação, ela principalmente vem de uma rede de apoio, porque a mulher ela não deveria maternar sozinha. E é isso que está se perdendo no puerpério, que hoje a gente tem tudo para ser a geração mais informada, mais desenvolvida, e parece que é a que está mais regredindo, a que está mais se atacando, e principalmente na maternidade. Porque antes a sociedade ela zelava muito por essa mãe, porque quem ensinava a outra mãe a ser mãe
eram as mães. Exatamente. Então agora está ficando muito esse isolamento social, com certeza, e isso estimula mais ainda a saúde mental, né? Para ser ruim, depressão pós-parto, baby blues, e enfim. Então tá se optando por essa rede de apoio, estudar também. Né, ver que é um momento vulnerável. Ai, mas como que antes a gente dava conta? Sim, mas olhe o que a Jéssica falou. Não existia empresária, existiam mais donas de casa com tarefas específicas só de lazer. E agora nós temos empresárias voltando a trabalhar no primeiro mês de vida de seus filhos. Sim. E isso está ocasionando psicose puerperal. Né? Isso é um assunto muito, muito forte, muito delicado. A mãe, ela tá vulnerável. Então, uma rede de apoio não é luxo, é uma necessidade, reduz a sobrecarga, fortalece a saúde mental, que a mulher viva esse momento com mais segurança. Ai, mas ela não sabe nem dar um banho, deixa que não saiba. Dê espaço para ela aprender. Sim. Por isso que a rede de apoio paga, hoje em dia, está sendo muito mais optada pelas pessoas. Porque eles preferem, por exemplo, me pagar. Eu sou uma doula. Sim. Eu estou ali ajudando elas a dar banho pela primeira vez num bebê. Outra coisa muito importante, antes era uma sociedade que tinha muitos filhos. Então, mesmo você não querendo gestar, você tinha contato com crianças, você aprendia a dar banho. As famílias são reduzidas, tem 1, 2 filhos no máximo. Então, a mãe que está se tornando mãe, talvez ela nunca tenha tido contato com o bebê. Se eu falar hoje, Jai, vai lá cozinhar um feijão e ela nunca cozinhou um feijão na vida. Sim. Se for uma pessoa do vínculo emocional da Jai, ela vai querer provar que ela dá conta. Ou seja, se for a mãe dela ensinando ela a fazer o feijão, ela vai querer, opa, mãe, Perfeito. eu sei fazer o feijão. E aí que explode tudo, panela de pressão, porque ela não sabe, na verdade, só que ela não quer admitir. Né? Porque a mãe dela vai olhar e vai falar, menina, você não sabe fazer feijão? Como isso? E o que eu, como doula, faço? Eu dou liberdade. Eu dou isqueiro, eu falo, gãozinho, ó, tem que virar assim. Sem tempo de começar e sem tempo de acabar. Dando um ambiente quentinho, o bebê vai chorar. É a única linguagem de comunicação dele. Então, não tenha tempo, tenha pressa. E você não precisa me provar nada. Quer chorar no meio do banho? Chora. Quando a gente fala dessa permissão, a gente está falando de uma rede de apoio que traz essa liberdade e essa autonomia. Todas as configurações de família deveriam ter esse espaço. E é importante também que a mulher ela se sinta vista, amparada. Em contrapartida, existe uma intimidade, existe um casal, existe muitos mitos de sexualidade, muita questão desse puerpério acabar num prazo de 40 dias. Então é um bololô, gente, de sentimento. Realmente. Ouvindo o que você falou, eu lembrei agora desse baby blue, que é uma coisa muito presente em diversas maternidades e que foi mais conhecida, que está sendo mais disseminada hoje em dia, mais estudada. Antigamente, as mulheres não observavam esse período como um período de extrema felicidade, porque a gente sabe que não são todas as mães, e nem é cobrado de que seja todas as mães, que fiquem extremamente felizes com uma gravidez e com o nascimento de um filho, que muitas vezes não foi planejado. Então, a mãe não estava preparada para aquele momento e tudo. Então, dentro dessa permissão, dessa autonomia que você leva para a mãe, para ela fazer como ela quiser, tem também um cuidado de saber que se aquela mãe está pronta para aquele momento. Eu lembrei agora, como você falou da questão do banho, lembrei que recentemente tive uma experiência com uma mãe que até 1 mês de vida do bebê não tinha coragem de dar banho porque ela não se sentia pronta, ela não se sentia preparada para pegar aquela criança porque era tão frágil, tão vulnerável, tão pequena, e colocar numa banheira com água, aquilo para ela era. Teve um trabalho ali de acolhimento, de entender o momento daquela mãe, que a mãe não estava preparada para dar o banho no bebê. E aí tem muito disso, mas cobrar que a mãe exerça um papel que é naturalmente feito por todas as mães. Se todas as mães fazem isso, por que ela não vai fazer? Mas aí tem uma questão de empatia, de entendimento, que talvez ela não esteja preparada e pronta para aquele momento, né? Porque ela está se tornando mãe. Então, na Exato. verdade, eu acredito que é cobrado que aquela mulher que acabou de assumir, querendo ou não, um novo papel, Exato. já saiba desempenhá-lo tão bem quanto alguém que o faz há 5, 10 anos.
E não é medido, por exemplo, como é medido numa empresa, né? Que ali, quando tu tem um cargo, você vai precisar de um tempo para que você se desenvolva aquele cargo da melhor forma possível. Experiência, né? Experiência. E parece que da mulher é exigido que a partir do momento em que o parto aconteceu, Da concepção, parece que fez o download. E aqui eu trago um relato pessoal, gente. Eu aprendi a trocar fralda com a enfermeira no hospital quando o Gabriel nasceu. E eu também fiz uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, aqui a Anne vai poder dizer, mas eu dei banho no Gabriel assim que eu cheguei do hospital no outro dia. E eu lembro que na época, Gabriel hoje com 15 anos, na época, as vizinhas da minha mãe, que a gente morava para fora, queriam, assim, gente, fazer um linchamento comigo. Como que tu dá banho numa criança um dia depois do tem nascimento? muitas crenças Molhou o assim, né? umbigo, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu volto agora àquele ponto que eu falei. Eu acredito muito que, antes de tudo, existe uma mulher que ela tem que continuar sendo alimentada para que assim ela consiga exercer, não sei se talvez seja essa palavra, mas desempenhar da melhor forma possível as outras áreas da vida. O que ninguém fala, né, Gé, de tudo isso é que nasce uma mãe, se a culpa junto, né? Muito. O excesso de amor, ele traz culpas. Ação hormonal também é uma bagunça, não é mais uma mente racional que a gente tá falando. O que a gente tá fazendo hoje aqui nesse podcast é racional, tá? Fazendo um diálogo muito leve, mas tem o download, igual a já falou, né? Se somos todos um computador, cada um baixou os seus arquivos pela vida. Eu tenho 28 anos, então são 28 anos de arquivos que estão aqui. Eu só vou falar coisas que eu sei, que eu experienciei, ou que tá preso no meu inconsciente. E as mães, elas não têm mais tanto esse lado racional ativo. O sistema nervoso delas fica em alerta a todo momento, trazendo tudo isso à tona, essas sombras dentro delas, as inseguranças, principalmente as insuficiências. Muito. Todos os adultos são eternas crianças e a gente está aprendendo a todo momento. E a nossa mente, ela tem mais experiências de ser comandado, né? Porque a gente aprende por repetição, do que sendo autônomo. E o que a maternidade te coloca? A autonomia. Bate de frente com aquilo que a gente não sabe fazer. Quando a gente nasce, a gente precisa de alguém para nos ajudar a fazer tudo. Até para fazer um conteúdo como esse, a gente precisa de ajuda. Sim. Sempre a gente está com segundas opiniões, junto, caminhando lado a lado. E aí, quando vem a maternidade, muda tudo que você aprendeu, a não ser, né? Você vai ter que ser a mãe, você vai ter que responder por uma vida. Olha a responsabilidade, tudo que o ser humano tem medo, porque responsabilidade traz o quê? Bancar as decisões. Todo mundo precisa de terapia hoje em dia para aprender a bancar as coisas. Imagina a coitada da mãe, que não tá nem com o sistema racional ajudando ela a ser coerente. Então, essa culpa, ela vem mesmo de excesso de amor, de oscilação hormonal. Então, todos os momentos da gestação existe a culpa. Por sentir medo, pelo cansaço, por não se reconhecer mais no espelho, pelo bebê chorar, pela fome, pela alimentação, tudo. Também quase ninguém fala sobre a culpa pelo luto de deixar a antiga pessoa que você era, né? E eu acho que o grande erro é a gente querer voltar a ser. E não conseguimos mais voltar. Agora, ver o estado leve da coisa e aprendendo a ser uma nova. Mas se o ser humano não sabe finalizar ciclos, como é que vai finalizar uma personalidade? Então é muito desafiador, gente. Eu acho que a doula, ela fala muito mais de um apoio informacional. Ela acolhe de verdade aquela mãe, porque o não julgamento é a melhor observação, né? Sim. Que traz liberdade dessa mudança. E sentir tudo isso faz com que ninguém seja uma pior mãe. Pelo contrário, faz viver essa grande transformação. Não, muito legal agora que você falou sobre essa diminuição na capacidade mental, e é comprovado cientificamente que a mulher, no período gestacional, diminui a capacidade motora, a capacidade de pensar, de raciocinar, porque o que está em alta é a intuição, diminui a retenção da química do corpo dela.
Então, tudo que está sendo criado, tudo que está sendo recebido por aquele corpo está sendo enviado para o novo ser que está sendo gerado ali dentro dela. Anne, falando aqui em julgamento, como tu trouxe, assim, e eu passei muito por isso, acredito que como mãe, em algum momento a gente passou por esse julgamento, esses olhares, cobranças e tudo mais. Em casa, com familiares, com rede de apoio, que eu pelo menos tive rede de apoio não paga, não sei se a gente pode usar esse termo. A gente encontra isso em outros ambientes também, esse julgamento? Tu acredita que isso também ocorra em ambientes clínicos, por exemplo? Com certeza. Às vezes a vulnerabilidade da mãe, ela justamente já começa por conta disso. Porque mesmo em consultas, mesmo os profissionais que deveriam ser qualificados para amparar essa mãe, estão totalmente disponíveis para isso, né? Para a gente não usar outras palavras. Entrar no ambiente clínico já traz, às vezes, o peso do julgamento. Como até existe a própria violência obstétrica, violência pediátrica com o bebê. Então, o nosso papel é fazer com que essa mãe, é o papel da doula, sinta informada. Porque quando ela é informada, ela sabe o que ela não deve aceitar. E isso em qualquer área da nossa vida. Quando a gente tem informação, a gente não aceita menos. A gente não Faz aceita sentido. tratamento ruim, a gente não aceita um serviço, um trabalho ruim, e a gente não aceita uma maternidade ruim. E é por isso que é tão importante conhecer profissionais. Eu sempre falo isso. Eu me considero, de verdade, uma excelente doula, porque eu tenho todas essas ferramentas e sou mãe também. Mas eu falo para elas: vão com todos os profissionais que vocês quiserem. Conheçam, vocês têm essa liberdade. Não precisa estar na minha frente e fechar comigo hoje. Conheçam, Sim, conversem, veja se faz sentido com a tua crença, que aí, novamente, é o que a Jai falou, envolve a saúde mental. Às vezes eu não entrego aquele conteúdo que a mente daquela pessoa tá disposta a receber. Ciência, isso aí. Você tem que falar a linguagem da consciência que está na tua frente. Sempre, né? Então, qual que é aquela consciência que vem até mim? O que aquela mãe acredita ou não? Por isso que eu faço uma baita ficha de anamnese, porque eu tenho que entregar aquilo que ela quer. Pra gente sim, montar um armário, hoje em dia, a gente precisa de manual de instruções. E aí, tocar um ser humano não. Por isso que a Organização Mundial da Saúde preza tanto pelo plano de parto. É um documento válido, legal, que precisa existir. Se um dia uma equipe não lê isso, eu acho o maior desaforo do mundo. Porque vai sim, que você tem um trauma que não gosta que pegue na tua mão, que vai te dar um sim, choque. E você tá trazendo uma vida ao mundo. E alguém vai pegar na sua mão e vai te lembrar uma insegurança que tem dentro de você? Não. Tem que ter um plano de parto e tem que seguir esse plano de parto. Por isso que esses profissionais precisam saber acolher, precisam saber ouvir, respeitar a individualidade de cada ser humano. É respeito, gente. Compreender o que por trás de um bebê existe. Porque existe uma mulher vivendo uma das maiores transformações, maiores níveis hormonais. Não existe uma outra coisa comparado a um parto. E eu não sim, estou falando de uma via. Eu não estou falando de parto vaginal. Eu não estou falando de uma cesariana. Eu estou falando de um momento, de um evento. sim, Os maiores níveis hormonais, tanto nos paralelo um com o outro, um vai ter muita adrenalina, muita ocitocina, né, que é o parto vaginal, mas a cesárea é o medo, gente, é a insegurança, o cortisol lá em cima, porque você tá entrando em um ambiente cirúrgico, você sabe tudo que tá acontecendo. O corpo da mulher, ele é muito sábio. Quando é um parto vaginal, as coisas vão acontecendo muito intensamente, né? Não existe nada comparado. Só que é algo que é surpresa, entende? Vai se desenvolver. Mas num centro cirúrgico, poxa, a sim, mulher tá indo naquela maca, ó, sendo levada. Tua mente já vai criando um monte de situação. Quando é um parto vaginal, a mulher está lidando com a dor, ela está lidando com o corpo se movimentando, ela nem sabe qual que é a próxima etapa, porque ela tá entrando numa partolândia, que a gente fala. Partolândia é frases, ela não consegue nem racionalizar aquelas frases. Tanto que a gente trabalha muito na educação perinatal, que antes de ir para o ambiente hospitalar, a gente faz todo esse acompanhamento, onde existem 4 encontros, que vai falar sobre os hormônios e o parto, né, sim, tudo que vai acontecer lá no dia. A gente vai falar sobre os cuidados com o recém-nascido que não tem voz. Se você se preparou como mãe, se você foi atrás de um obstetra da tua confiança, imagine se você não vai atrás de um médico para o teu filho.
que não tem voz, é você. Então, falamos com os cuidados com o recém-nascido, depois a gente fala sobre o teu plano de parto e orienta em uma das fases que eu acho mais desafiador, que é a alimentação, né? Que é a amamentação, o aleitamento materno, que vem com Muito outras difícil. caixinhas de surpresas, né? Então, respeitar essa mãe é sim um ato de amor e esse julgamento não deve existir em ambiente clínico, mas ali é um dos primeiros passos de julgamento. Por isso que acho importante a Secretaria de Saúde e a saúde pública em geral ter reconhecido recentemente o trabalho da doula na saúde pública, porque realmente falta o olhar dessa profissional com mais empatia, com mais cuidado para a mãe e para o bebê naquele momento. Exatamente. Cada um fazendo o seu papel, não tem por que não funcionar. Nós não queremos roubar o lugar de médicos. Não, jamais. Eles estão ali, eles estudaram anos por isso. Eles são qualificados para cuidar da saúde, do bem-estar, de tudo mais ali da mãe e do bebê. Eles são responsáveis, eles têm uma baita responsabilidade também, né? Mas eles não têm esse tempo de acolher. O papel deles seria mais o cuidado físico? Técnico, né? Eles Tá. precisam abrir uma barriga, né? Fazer uma cirurgia, ou eles precisam cuidar da região vaginal, pélvica, períneo, enfim, tudo. Não tem como eles ficarem cuidando, né? Parte emocional. É por isso que existe a doula. Sim, Ninguém tá competindo. Entende que não é uma competição? um complementa o outro. Um complementa o outro, assim como a equipe de enfermagem tá ali fazendo outras pontes para que dê certo. Sim, Então, esse vínculo entre os profissionais é muito importante. E você escolher a tua equipe, eu sei que muitas mulheres não têm essa condição. sim. Mas é por isso que existe o SUS. É por isso que existe. E o SUS, gente, a Organização Mundial da Saúde, em cima da qualidade emocional. Porque a doula é um alívio não farmacológico, né? Então, não é nada medicamentoso. É olhar para os seres humanos. Isso é parto humanizado. Não é parto em banheira, não é parto nada. Sim, É a humanização dos seres humanos que estão ali na nossa frente. E não julgar, gente, é esse respeito, porque se eu escolher a Já e a Jéssica, são duas pessoas diferentes. Você vai querer um jeito do teu parto e eu vou falar pra você, ai, não, você é uma caixinha. Entra aqui, ó, quadrado. Não, eu me recuso. Eu já entendi pacientes com culturas muito diferentes. Entendi um casal libanês uma vez que a mulher, ela não podia mostrar o cabelo, né? Então, por que a gente vai tirar sarro dela? Por que a gente vai obrigar ela a mostrar o cabelo se é algo cultural dentro dela? Deixe ela com o paninho de segurança. é algo que só traria um desconforto numa hora que não, ela não precisa de mais disso. Que não precisa, exatamente. E quem que diz que tá certo? A gente só não aprendeu isso, né? Assim como a gente aprendeu a se alimentar, ou sei lá, o pessoal da Índia aprendeu outra, né? Então, assim, isso não entra na minha cabeça. Como que obviedades precisam ser ditas. Eu fui descobrir sobre o que era a violência obstétrica quando eu estava no hospital acompanhando uma pessoa no período de parto, nesse momento que é tão complicado para uma mãe, né? Como você está falando, a partolândia, e aquele momento que ela não sabe o que está acontecendo, e aí ela ainda tem que se preocupar se ela está sendo violentada ou não, se aquele procedimento que estão fazendo com ela é certo ou não. E aí vem de uma pessoa que está acompanhando, talvez, ali com ela, o teu trabalho, por exemplo, de estar acompanhando junto com ela nesse momento para saber se as necessidades dela estão sendo atendidas, se minimamente ela não está sendo violentada naquele momento. Exatamente. A liberdade para a mulher, os profissionais melhores são aqueles que não fazem nada. Porque é uma coisa instintiva. É instintiva. Por isso que eu digo que não menos importante uma doula num centro cirúrgico, onde a equipe está focada a ter coisas técnicas, vocês entendem? Que assim, aí a gente não tem muito o que fazer, porque a cirurgia, ela veio com o avanço da medicina, com certeza, para salvar vidas. Se a mulher está ali em um ambiente cirúrgico, se ela está precisando fazer uma cesariana, precisando, né, fazer, ou até mesmo por uma escolha emocional, a gente não quer levar ao parto vaginal a todo custo. Não adianta. Não adianta depois essa mulher ficar ali com uma experiência terrível de parto, né? Mas se ela está no ambiente cirúrgico,
Existe uma técnica, existem umas regrinhas a serem cumpridas. Não existem tanta liberdade. Só que a gente pode tornar esse ambiente legal. A gente pode tornar gostoso para que não tenha um nível de cortisol muito alto, né? Que não venha muito medo e muita insegurança para essa mulher. Então, isso é muito importante. Não precisa aparecer na imagem. E aí, nesse ambiente também hospitalar, vem muito essa questão hormonal, que a Jai também comentou, e a Jéssica também, que é mais uma culpa a ser gerada. Como a mulher vai responder, como o corpo da mulher vai responder a esse amor posterior, também é uma incógnita. O nível hormonal desceu tanto que a gente não sabe se ela vai amar momentaneamente o bebê. Tanto que uma das opções do plano de parto que eu sempre coloco é respeitar o momento do nascimento, porque hoje a gente fala tanto na Golden Hour, né, que é a hora dourada, da conexão pele a pele com a mãe, do vínculo emocional. Mas, para existir esse vínculo, tem que existir a emoção da mãe. Então, não adianta a gente colocar o bebê abruptamente em cima de uma mãe que tá lá voltando, tá em êxtase. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai rejeitar. E depois ela vai se culpar, porque o que aconteceu? Deveria amar o filho sobre todas as coisas. Mas ela é um ser humano. Então vocês entendem que são 3 pilares, é julgamento social. E que todas as mulheres, eu sento numa roda de conversa, todas passam pela mesma coisa. Mas todas julgam a mesma coisa. Então primeiro vem a sociedade, depois vem a equipe, que deveria ser o que menos julga. E aí já damos o gancho para o terceiro tópico, que é os relacionamentos. Porque antes ela está inserida numa população. Depois ela vai para o ambiente clínico. E depois ela volta para casa. Com quem? Com o seu parceiro ou sem seu parceiro. Sim. Tem vários cenários para serem vistos. É 3 pilares. Mas seria interessante abordar um pouquinho esse tema agora, sobre como essa mulher volta para casa e com um parceiro, na situação em que uma mulher tem um parceiro, como que é essa reconexão, talvez, com ele. No começo ali você falou sobre a cobrança de que o puerpério acabe com 45 dias, e às vezes não é bem assim. Eu até ia entrar nisso agora. Eu ia entrar em formato de pergunta justamente para que ela desse, para que a gente entrasse no para casa agora com o seu bebê, após passar aí por toda toda essa experiência, né, do parto, independente da via de parto, por toda essa oscilação aí que ela teve hormonal, não só no momento do parto, mas durante todo esse período gestacional. Aí ela retorna para casa. E aqui entra um pouquinho. Quero trazer um pouquinho aqui da minha experiência, que ela não é tão vasta assim com casais no puerpério. E trazendo aqui para a parte da intimidade mesmo desse casal. Quando essa mãe não é uma mãe solo, né? E ela retorna com o seu par para casa. E essa retomada. E realmente, como você citou atrás ali, tem casais que estão contando os dias para que essa intimidade seja retomada. Tem parceiros que não conseguem entender que esse período que é dado, indicado, recomendado aí pelos profissionais, ele não é um período que tu tem que estar pronta quando fechar aquele ciclo, aquele dia. Nossa, é a data. Ele vai variar aí de mulher para mulher. E ele tem que ser respeitado. Por quê? Porque não é uma questão física. Ele realmente é uma questão muito mais emocional, mental. Aquela mulher muitas vezes vai estar amamentando. Então, naquele momento, os seios daquela mulher, eles não estão ali para serem utilizados de uma forma sexual, a trazer excitação para ela, mas ele está ali naquele momento para nutrir, para alimentar um outro ser. Então, emocionalmente, tem mulheres que não vão conseguir, dentro daqueles 90 dias, são 90 dias agora, não são meninas, né? São 90 dias, estar prontas para ceder esse espaço do seu corpo para
o ato sexual, a intimidade com aquele parceiro. E eu percebo que muitos não entendem que esses dias recomendados, período recomendado, ele não tem que ser cumprido desta forma, mas que ele pode ser alimentado de outra forma. Ele pode ser, e eu sempre induzo a isso, né? Você quer que isso ocorra de uma forma natural, ou você quer agredir essa mulher, porque para mim é uma agressão chegar, por exemplo, ali, passou aquele período. Pronto, agora hoje à noite vai ter. Hoje a gente vai botar o bebê para dormir É a festa dos e 45 dias, que já não é que é 45 90. mais, que agora é 90, que eu tô sabendo. Então, hoje vai ter. Gente, hoje fechou o período, mulher. 90 dias, porque deve ter tido algum profissional obstetra, graças a Deus, que iluminou e falou assim: vamos postergar. De 40 vamos para 90, para pelo menos a mulher ter um pouquinho, né? De paz nesse momento. Aumentar um pouquinho a paz. Então eu vejo muito isso assim. Aí o que que eu induzo? O que eu diria para qualquer casal quando quer retomar uma intimidade, só que entendendo que neste período esse trabalho ele vai ser mais prolongado, que é o quê? Por exemplo, o que que hoje essa parceira precisa de ti? Com calma, com presença, que não é uma permissão, um auxílio que eu acredito assim, que possa parecer ser óbvio para a gente que isso precisa acontecer, mas eu percebo que isso precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então eu levo muito assim para esses parceiros, proporcione um momento para essa mãe, para essa mulher, para ela voltar a se olhar com calma no espelho, para ela tomar um banho mais demorado, onde ela consiga realmente, enquanto ela passa ali aquele sabonete, que ela consiga se tocar com presença, onde ela saia daquele banho, ela consiga se enxergar novamente, começar a se reconhecer nesse novo corpo que não vai ser o mesmo corpo de antes, onde ela consiga retomar essa intimidade consigo mesma, para que depois ela venha ter essa intimidade com você. Então, é hora de dormir, gente. Pega, acende uma vela, sabe? Escolhe um cheirinho, acende uma vela, começa por uma série, um filme, algo que vocês possam fazer juntos, que não tenha que concluir, que terminar numa relação sexual. Porque Isso se chama de sensibilização. Porque a intimidade, ela não é em si a relação sexual. A intimidade, ela vem antes. Você tem que ter intimidade contigo mesma para poder ter intimidade com o outro. E daí, a partir disso, vocês vão retomar a parte sexual de vocês naturalmente. Mas se isso, para mim, se isso não for feito gradual, dessa forma, com cuidado, com o respeito que essa pessoa merece nesse momento, para mim acaba se tornando uma invasão, acaba se tornando uma violência. E é, né? Então, E é. eu queria saber um pouquinho de ti, Anne, como é que tu leva isso para os casais? Não é aqui a parte onde eu tenho muita experiência com casais aí que estão no puerpério, mas eu acredito que a intimidade ela precisa ser retomada independente do momento, de uma forma natural, de uma forma gradual, né? E só que eu acho que sim, esse período exige um cuidado. Isso. Exige mesmo, porque ali tá o maior vínculo, que aí os dois fizeram juntos, os dois estão nessa parceria. E como que a gente quer levar essa informação se nunca chegou para essa consciência? Volto a falar, né, sobre as consciências. Mas aí até um gancho muito importante para eu falar o porquê que eu sou doula e sexóloga. Porque às vezes a pessoa entra lá no meu perfil e pensa, nossa, mas o que tem a ver? Doula, sexologia? E aí, gente, o que acontece? Muitos casais, a mulher me procurou lá no início da gestação. Acompanhei ela, né? Às vezes até para pré-concepção. Ela quer começar a se programar para engravidar. Entra a ginecologia natural. Daí depois ela engravidou, daí ela vem me contar feliz, Anne, tô grávida. E aí eu me torno doula dela. E aí depois ela vem muito desesperada. Anne, meu relacionamento.
E aí eu sou a sexóloga, entende? Sim. Esses pilares são muito importantes, porque existe muito mito dentro desse envolvimento, né? Existe uma grande pornografia por trás de intimidade e de sexualidade. Então, eu preciso levar novas informações, eu preciso mostrar que o que a gente aprendeu sobre sexualidade era uma grande mentira e que enquanto isso não for uma nova verdade, nós vamos ter relacionamentos acabando, independente se for gestante ou não. Porque se você chega numa mesa de mulheres casadas, você vai ouvir que tenho que transar. Sim. Ai, não sei o quê. Ai, porque o meu marido. Gente, se 98% da população reclama da mesma coisa, algo está errado há muito tempo e ninguém está percebendo, né? Então, a nova intimidade é a geração moderna. E o que está acontecendo com a gestação? Nós somos a geração que está quebrando muitos tabus e Sim. também inserindo os homens nas nossas vidas, né? E isso envolve a maternidade. Eles não têm referência nenhuma dentro de um hospital. Eles não têm referência nenhuma de apoio gestacional. Porque os pais deles não fizeram isso. Os pais deles não eram permitidos entrar no centro cirúrgico ou num centro obstétrico, né? Num parto domiciliar. Porque a mulher tem que fazer isso sozinha. O homem não tem que participar. E o que acontece no puerpério? Os homens saíam para trabalhar. E as mulheres davam conta sozinhas. Só que hoje em dia existe. Aí, Não existe mais. A mulher também tá saindo trabalhar, a mulher também tá. Então, em 2026, atualidade, o pai tem que vir numa educação perinatal, porque se trazer para a consciência dele a dificuldade, o desafio e a informação, opa, ele vai entender. Agora, se só cutucar lá ele, trazer, viu, você tem que terminar de deixar ela dar banho, acender a vela, nunca vai entrar isso na cabeça dele. Porque ele nunca viu e a pornografia nunca ensinou isso. Nunca. Quando que num filme pornográfico, alguma coisa assim, tem uma vela? Nunca, né? Então, assim, a gente precisa trazer com cuidado essas novas informações. Quando eu falei do mito, é porque existe mesmo que a sexualidade ela desaparece durante a gestação e, pelo contrário, tem muitas mulheres que entram em trabalho de parto por um orgasmo, né? Por conta da contração uterina. Mas nada adianta você ter uma relação sem ter o prazer. sim. Então, não faça, né? Se for para não ter esse estímulo. Outra que tudo deve continuar exatamente como é. Nenhuma das duas coisas é verdade. O desejo ele pode aumentar, mas ele também diminui e oscila durante essa fase. O corpo ele tá mudando, a autoestima da mulher tá mudando, aparecendo medos, inseguranças, privações de sono, de alimentação. Então não existe um corpo nutritivo. Tudo que a gente aprendeu sobre o despertar do desejo, como a Jéssica falou, seios, bumbum, coxa, tudo isso tá diferente, Sim. né? E assim, é quase que voltar a ser virgem de novo. Só que com maturidade. Olha que coisa incrível, porque quando a gente tem a primeira relação íntima, a gente é muito jovem. A gente tá muito naquela de performance. Eu aprendi que eu tenho que estar assim, eu aprendi que eu tenho que estar assado, mas agora a gente tem a faca e o queijo na mão. Somos mulheres maduras, mães, que temos o livre-arbítrio de dizer o que gosta e o que não gosta, que não tem mais tanta insegurança quanto na adolescência. Se isso for levado em consideração, tem tudo para dar uma intimidade ótima. Mas isso só vai funcionar se os homens participarem de toda essa transformação, né? E o mais importante de tudo aqui é que o casal ele mantenha o diálogo, como a Jéssica falou, e que o casal entenda que a intimidade ela vai muito além da relação sexual, né? O prazer, o reconhecimento, o filme que a Jéssica tanto falou, isso são partes de um grande processo. Então, às vezes, o maior ato de amor, o maior ato de prazer é aprender que a nova fase exige muita conexão, né? Muito conversa. Tanto que eu faço até a consulta que eu faço aqui dentro da sexologia de pós-parto, a gente traçar o perfil erótico do casal. Tem nenhuma conotação sexual. Então eu faço lista de coisinhas que as pessoas acham que não é intimidade. Carinho no cabelo, filme, não sei o quê. E aí eles têm três opções. A coluna gosto, não gosto, porque a gente tem que respeitar, e o quero experimentar. Porque tinha um casal que a mulher adorava dançar e ela não sabia como convidar ele para dançar dentro de casa. Então, para ela era eu gosto. E ele colocou lá, quero experimentar.
Ele não colocou não gosto. Então os dois se olharam assim, com aquele brilho e pensaram, é possível, entende? E que são coisinhas simples que a gente tem que elaborar. Todo trauma precisa elaborar, toda nova mudança precisa ser elaborada, né? Então o diálogo ele é muito importante, só que sozinhos a gente não consegue. A gente precisa de um profissional que tenha ferramentas, que tenha atividades, que seja legal, tenha dinâmica. Eu sou muito visual, eu aprendo com o tato, eu preciso. E eu trouxe isso para a ferramenta do meu trabalho. Tanto que eu tenho tudo, todos os objetos aqui possíveis. Bebê com placenta, eu tenho reloginho de funcionamento biológico da mulher, eu tenho a nossa vulva, a nossa vagina aqui, ó, fofinha, porque é nosso, como se fosse o nosso cabelo. Eu tenho útero aqui, ó, para entender. Tenho toda a explicação que acontece na mama, dentro, por fora. E assim, gente, é legal, é incrível. Se a gente é a eterna criança, a gente precisa reaprender. Igual nos quadrinhos. Então é com isso que a gente vai reaprender. Os homens, eles vão estar em níveis diferentes? Vão. Mas que completo. O racional vai querer trazer segurança para a família. E o emocional vai trazer a nutrição. É isso. Perfeito. Senão não teria existido, né? E aqui tu tocou num ponto bem importante, que é o seguinte. Realmente, assim, a gente às vezes quer cobrar algo dos homens, só que, gente, isso não é passado para eles. Levando em consideração que a resposta sexual da mulher, né, ela é um pouquinho mais cheia de detalhes, né, do que o homem. Isso é também cientificamente comprovado. Então, se nós somos neurohormonais, vem tudo aqui, ó, da cabeça. Então, temos que dar espaço para essa mente voltar a criar desejos. E como ela pagou por uma maternidade, talvez voltar seja desafiador, né? Então, a gente tem que realmente conhecer essa nova mente, essa nova mentalidade, essa nova resposta corporal e sexual, porque como a Jéssica falou do SEI, ele passou de ser algo da intimidade para ser uma nutrição. Sim. E o que eu mais recebo aqui das minhas pacientes é que ela não pegue no meu peito. E aí o que os homens fazem? Eles adoram fazer isso. E ela não tem, às vezes, mais sensibilidade. Então a gente tem que resgatar essa sensibilidade desse corpo. Entenda que ali era só pro bebezinho. Sendo que a gente tem todo um corpo com capacidade. Não precisa mirar aqui, não. E também tem essa questão que também a Jéssica comentou da equipe profissional, dos médicos liberarem depois dos 90 dias. Eles têm que fazer isso porque eles estão liberando fisiologicamente. Lembrem que medicina, alopatia, medicina é cuidado com o físico e o biológico. Então, eles vão liberar o corpo. Eles estão falando para a família que o canal vaginal da mulher está pronto para entrar algo de novo. Eles estão falando que não existe nenhum risco mais de hemorragia, enfim. Eles não estão falando de prazer. Eles estão falando que aquele corpo está pronto para receber, né? Já está voltando ao mecanismo normal biológico. Mas isso não significa que o alvará está liberado para o prazer. Então, se ela vai demorar 20 dias, 30, 90, um ano, é ela. Porque quem assina o alvará do prazer é a mulher, entende? Não é o médico. Assinou a liberação ali do corpo, tá? Então é isso que a gente tem que levar em consideração, é isso que os homens têm que aprender. Só que eles não sabem, porque como são mente racional, eles gostam de prazos. Não é errado. Sim. Eles são muito objetivos. Se você falar é amanhã, é amanhã. Eles não vão pensar, nossa, mas o amanhã não sei. Não. É amanhã ou é depois da manhã? É qual horário? Eles vieram para cumprir regras. Que a mulher tem grande dificuldade de fazer isso. Então, se o médico falar em dias, horas, eles vão levar, né? E se eles aprenderem com a gente que não existe dias e horas, eles também vão aprender a se entregar. Acho muito importante. Mas eu acho que realmente esse é o ponto. Porque assim, a gente cobra muito que os homens saibam disso, mas é isso, se a gente voltar anos atrás, e não muito longe, é como tu disse, o homem não entrava para assistir o parto como hoje, vivenciar este momento junto com a mulher, não entrava. Gente, a gente vê aí, não muito longe na TV, a gente vê séries, a gente vê
filmes que realmente o homem ainda fica do lado de fora da porta aguardando. Muitas vezes desmaia quando vai. Ah, não, até hoje tem muito. Isso é atual. Isso vai, eu creio que isso vai acabar, porque as próximas gerações vão saber que é normal. Porque daí, tipo, o pai que entrou vai falar: não, filho, não vai mais ser um problema. Sim. Porque eles vão criando essas inseguranças, porque eles não tiveram a referência. A partir do momento que isso se tornar normal, eles vão ver o sangue, eles vão ver as coisas, não vão mais desmaiar. Coitados, deixe essa geração ser forte, deixe essa geração desmaiar, tá tudo certo. E daí os filhos deles vão ir. Até porque, gente, mesmo desmaiando, vamos deixar aqui claro, homens são bem-vindos, parceiros são bem-vindos nesse apoio. Desmaie, não tem problema, né? Estão lá, é o que importa. Ali se dedicando, dando o seu melhor naquele momento, mesmo que o seu melhor, infelizmente, deixa estar ali. Estão ali. Prefiro o marido desmaiado dentro do que o marido. Exatamente isso. E assim, agora um adendo que eu acho muito importante a gente trazer aqui é: falamos dessas mulheres que voltam para casa com parceria, ou que têm rede de apoio, mas muito importante a gente frisar aquela mulher que muitas vezes foi para a sala de parto, foi para esse momento, sem um parceiro. Foi Exato. sozinha. E muitas vezes nós sabemos aqui, estatisticamente falando, não por escolha. Aqui eu estou retirando nesse momento quem optou por fazer ali uma inseminação, por quem optou por esse momento. Eu estou trazendo aqui realmente mulheres que tiveram ali esse período ali gestacional e que tiveram a experiência do parto de forma solo. Ou que foram interrompidas por obrigação, porque a sociedade falou da família e talvez o cônjuge não estava pronto. Aí ela foi lá, olha o balde d'água fria, tô numa relação e de repente foi contar animada e isso acabou com a sua relação. É. Então é difícil, né? Ela vai para um parto onde ela achou que iria manter o vínculo e a criança, né? Sim, e daí ela vai passar por essa experiência, ela vai chegar em casa, né? E muitas vezes essa mulher que já teve esse isolamento forçado durante todo esse período, pelo parceiro não estar ali, justamente passou por esse momento de forma isolada, ela vai permanecer nesse isolamento. Ela vai para casa sem uma rede de apoio. Aqui a gente volta no assunto que a Jai trouxe, achando necessário se isolar por um período com este bebê. E sim, a gente tem aqui a parte comprovada de que ele, os primeiros dias, as primeiras semanas, exige um cuidado com esse bebê, com esse novo ser. Mas, gente, e essa mulher, o tempo a mais. Não sei se isso é real, a Anne vai poder dizer, mas eu acredito que essa mulher leva um tempo ainda maior para conseguir se reencontrar, Sim. porque ela, mais do que ninguém, ela vai precisar ter aquele momento totalmente voltado para aquele bebê, por mais que ela tenha ali, não sei, uma mãe que vai ajudar por um período, uma amizade que vai ajudar por um período, ainda assim, ela sabe que ela vai passar ali ao longo dos anos. E aí a gente tem dois fatores muito importantes nesse cenário, que é a vergonha e a solidão. Porque a vergonha de estar inserida em uma sociedade em que preza muito por esse vínculo, né? Que uma mãe solo já é rejeitada. E isso bate em muitas feridas de adultos, que é a ferida da rejeição, Sim. a ferida do abandono. Então vai lidar com a sombra dela para ser inserida de novo numa cultura e lidar com a solidão, que é fazer tudo isso sozinha. Então, a doula tá ali realmente para amparar também. Então, vocês entendem que são vários cenários, Sim. assim como também a gente tá falando só de bebês nascidos, mas a gente tem muita perda gestacional, abortos, muitos bebês nascidos de relações abusivas. Sim. E muitos bebês nascidos e também optados por não ser nascidos, né, por conta de violência, estupro. Então são vários cenários que a gente precisa olhar para todos, né?
olhar para todos os seres humanos. Eu sempre falo que a maioria das pessoas verem a minha profissão com esse olhar feliz, muito feliz, né? Ajuda a trazer vida, ajuda a transformar essas vidas também e a passar por esses desafios, mas ninguém vê o outro lado da moeda da doulagem e da sexologia, que é esse lado mais escuro, que a gente não divulga tanto por conta da dor da paciente, Sim, que é realmente esses outros cenários que eu citei. E dentro da sexologia também a gente tem muitos outros desafios, que são a questão de desejos muito diferentes, eticamente falando e moralmente falando, e que o paciente já te procurou por essa ajuda porque ele sabe que não está inserido nesse meio normal de sexualidade. sim, E muita gente acaba até cometendo suicídio por não se encaixar. Tem muita mãe que transfere a responsabilidade para o bebê de toda a frustração da vida. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Quando existe uma psicose puerperal, que é o avanço do baby blues, que é o avanço da depressão pós-parto, a gente está inserida num cenário em que a mãe pode tirar a vida do bebê, tirar a vida dela, né? Então isso é muito delicado. sim, E se a sociedade soubesse que cada palavra ajuda a aumentar a força dos pensamentos intrusivos dessa mãe, a gente ficaria mais quieto. Porque depois ainda vai falar: nossa, olha, morreu. O que será que aconteceu? E talvez foi uma das suas palavras que deu mais força para aquele pensamento que era: ah, que eu faço? Mas, ai, o que que não tá acontecendo? De repente ganhou força e fez. Né? Então, esse é o outro lado da moeda que eu não falo, né, dos meus atendimentos, sim. mas que tem um carinho enorme, porque dentro da ginecologia natural e da sexologia, a minha especialização é em perdas gestacionais Ah, e abortos, né? Eu já tive paciente assim que optou, e isso é uma coisa clínica que os médicos às vezes não orientam. Acredito que seja até pela dor mesmo, emoções de ter o expulsivo, né, do bebê abortado em casa, né? E eu recomendo muito ter uma doula nesse momento, porque você vai passar pelas dores do trabalho de parto, normal, mas não vai ter a referência feliz, né, que é o nascimento. E aí eu tive uma paciente que acabou tendo isso em casa e ela ficou muito traumatizada porque a resposta dela foi descartar, né, o bebê, assim, então foi sem ela querer, veio a resposta e ela lida com isso. Então a gente precisa falar da doula em cenários difíceis. Eu ainda acho assim, não sei se a palavra é uma falha, em curetagens, né? Quando a mãe perdeu o bebê. Eu acho que a doula deveria ser inserida nessa retirada. Quando eles vão para o centro cirúrgico e retiram o feto ali, né? O material. Eu acho que é indispensável uma doula para esse cenário, sabe? E aí, Anne, mais uma vez a gente volta o quê? Para o isolamento. O tanto que em todos os cenários, se a gente para olhar, de alguma forma, ou é colocado isso pra gente, o isolamento é colocado pra gente, culturalmente, de alguma forma, a gente está sempre se isolando. Eu acho que esse é um momento tão ou mais delicado até do que o parto. Como tu disse, essa outra parte por trás que não é tão falada das doulas, mas que também, Uhum. né? E, e é isso, assim, as pessoas não entram em contato, talvez, por às vezes nem saberem que as doulas podem estar e devem estar nestas situações, tanto quanto na experiência do parto durante todo o período gestacional. Então, o julgamento, muitas vezes, pelo que os outros vão dizer, passam por abortos, por abusos, ou seguem adiante com gestações de abusos, porque não tem um apoio para guiá-la sem julgamento qual seria a melhor escolha para aquela pessoa. E olha a potência, meninas, do que vocês estão fazendo, né, no Mesa Viva. Vocês levaram a todos os tipos de informação. Porque muitas das vezes a gente só usa hoje a ferramenta da tecnologia como divulgação de trabalho. A gente posta cenários felizes, com certeza. Então, isso acaba limitando o nicho, porque ninguém sabe que uma doula pode ser contratada para cenários mais difíceis de se lidar, porque não tá na rede social.
Não tá lá a mãe chorando num vaso, perdendo o bebê, né? Não tá lá ela sangrando muito, ela indo para uma curetagem sozinha. Então, como é que a gente vai filmar esse momento? Como é que a gente vai levar essa informação? Usando da dor de uma pessoa? Não pode. Então, olha a qualidade da informação que vocês estão trazendo com esse podcast, né? Então, é uma grande honra poder estar falando de tudo isso do meu trabalho. Eu convido que vocês fizeram e que a sabedoria, o discernimento e toda a força esteja com vocês, para vocês levarem mais informação aí para as pessoas. E acho que eu quero só acrescentar aqui, gente, que esse encontro que nós vamos trazer para vocês é um momento que vale para todo mundo que está passando por essa experiência, que está realmente gerando, e algo que nós trouxemos aqui durante toda essa conversa, mas muito importante é um espaço aberto para todos, sem nenhum tipo de julgamento, mas com muito acolhimento, com muito amor, com muito carinho, feito por todas nós que já geramos, né, e que temos experiências diversas aqui e que nos agrega não só profissionalmente, mas de forma pessoal. E agora eu deixo a palavra com a Anne. Como que você espera que as pessoas saiam desse nosso encontro? Meninas, muito obrigado novamente. E eu espero que elas saiam, né, essas pessoas saiam mais leves e que sintam que não precisam dar conta de tudo, que levem o conhecimento, mas principalmente a confiança, né? Porque a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Depois que nos tornamos adultos, a gente tem a liberdade de escolha. E a confiança para ouvir o próprio corpo, fazer as perguntas certas, dar apoio em profissionais qualificados e viver a maternidade e viver todo o resto da sua vida de uma forma mais consciente, respeitando quem vocês são. E se uma pessoa sair daqui sentindo verdadeiramente acolhida, o nosso propósito já terá sido cumprido. E eu espero vocês em mais mesas como essas. Viva! Obrigada pela oportunidade. Contem comigo sempre. Eu estou aí com todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem para transformar mesmo a vida de vocês e trazer confiança. Obrigada. E eu acho que é exatamente isso que tu falou. A gente espera que pelo menos uma pessoa saindo, a gente conseguindo agregar não só conhecimento, principalmente acolhimento, saindo de lá se sentindo abraçada, respeitada, acolhida nesse momento tão delicado e de tantas mudanças. Eu acredito que a gente já vai estar com o nosso propósito cumprido. E é isso, gente. A gente espera. Nós três esperamos vocês nesse encontro que está sendo preparado com muito carinho, em todos os detalhes, para conseguirmos levar ali, além de muito conhecimento, levar muita luz para quem vai estar lá conosco. E logo sai aqui todas as informações para esse encontro. Todos os pares vão estar aí com todas as informações para estarem junto com a gente, compartilhando. Exatamente. E presencialmente Exatamente. que a gente chegou aqui através da informação, e se esse conteúdo já mexeu com você no online, imagine na vivência, né? Na experiência, que é isso que a gente leva e que é isso que a gente constrói. O preparo está sendo lindo, né? Eu estou saindo aqui da minha cidade para levar muito conteúdo para vocês e os meus anos de experiência. Então, é só vocês escolherem estar onde vocês querem estar e sentar na mesa que vocês querem sentar. Esperamos É vocês. isso.